Eu queria, antes de mais nada, relator, eu até brinquei com a questão do regime fiscal sustentável, que o senhor tem defendido essa bandeira, né? Que é assim que é o nome mais ideal para a gente chamar o que ficou comumente chamado de arcabouço fiscal. Eu acho que o senhor já está cansado de falar desse tema, porque o senhor está se articulando e conversando sobre isso já há um bom tempo. Só que o assunto ele é tão relevante que é sempre importante trazer a Verdade. questão do arcabouço fiscal. E a pergunta que eu queria fazer, uma pergunta inicial, mas importante para quem nos acompanha, o que significa a data de ontem, a aprovação, agora é de forma definitiva no Congresso Nacional do arcabouço fiscal? O que isso vai representar para o Brasil? Bom, foi uma longa jornada, mais de 3 meses, né, que nós substituímos a antiga regra do teto fiscal, do teto de gasto, por uma regra mais atual, contemporânea, que é a terceira geração de regras fiscais que estão sendo implementadas em vários países do mundo todo, que tem esse conceito cíclico e anticíclico. Por quê? No teto de gasto, você só tinha as despesas corrigidas até a inflação. Agora não, você vai poder corrigir as despesas acima da inflação, de acordo com a elevação da receita, assegurando também 0,6% do PIB para exclusivamente investimentos públicos. Nós temos no conceito do regime fiscal uma regra para dar disciplina de gastos ao governo. O governo não vai poder, a partir de agora, sair gastando à torta direita, porque se o fizer, existem gatilhos, existem punições e sanções administrativas que vão fazer com que o governo não haja da forma que ele deseje, mas de acordo com o que o regime fiscal está prevendo. E para dar sustentação a esse regime, o governo precisa, de fato, ter um único compromisso: arrecadar, para que no ano que vem nós possamos zerar o déficit público e, a partir de 2025, botarmos o governo no azul, ou seja, com superávit. O que significa zerar o déficit ou botar em superávit? É não gastar mais do que o que arrecada. Então, no ano que vem, o governo vai equilibrar suas contas. Arrecadou 1, vai gastar 1. E no ano seguinte, arrecadou 1, vai gastar 800. Ou seja, nós estamos dando previsibilidade, estamos fazendo uma lei que será absolutamente importante para que o governo tenha um controle das contas públicas e da elevadíssima dívida pública que nós temos. E aí você pergunta, Afonso, quem está nos assistindo, o que é que tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque essa lei vai fazer com que a inflação baixe, os juros baixem, o poder aquisitivo da classe trabalhadora melhore, consequentemente, o risco Brasil também melhorando, que é aquela dúvida que os investidores têm se o país é sério ou não, se mantém suas contas em controle, se vai pagar seus compromissos, faça com que, com o risco Brasil menor, baixo, o Brasil tendo confiança para os investidores externos e internos, você gera emprego, você gera negócios, o ambiente de desenvolvimento econômico fica absolutamente tranquilo para que nós possamos crescer com sustentabilidade. É isso que nós votamos no dia de ontem e por isso mesmo você está vendo aqui o rosto do deputado feliz com esse final extremamente satisfatório que tivemos na noite de ontem. E queria deixar registrado, deputado, que eu estava na Câmara dos Deputados e vi o senhor até tarde da noite lá no plenário, depois falou no Salão Verde, então o senhor está trabalhando muito aí por causa justamente de relatar esse projeto tão relevante, então atendendo a imprensa para dar publicidade a isso é sempre muito importante. Bosco, passar a palavra para você também, para você perguntar para o relator. Bom dia, deputado. O senhor tocou num ponto aí que é claro, por mais óbvio que seja, a gente precisa repisar, não é? Até aqui, durante os debates, durante toda essa discussão em torno do arcabouço, parece que 3 elementos conspiram contra ou são desafios a serem vencidos por esse novo método. Isso é, primeiro, o baixo crescimento, depois a dificuldade, a resistência meritória a se aumentar imposto e a incerteza sobre a capacidade do governo fazer frente a essa arrecadação que o senhor mencionou, que vai ser daqui para frente o papel do governo, arrecadar mais e mais. Pelo contexto que nós estamos vivendo, a partir dos debates, da ida para o Senado, para a volta para a Câmara,
a depuração que a Câmara voltou a fazer em cima daquilo que o Senado tinha acrescentado. Enfim, com esse resultado final e com esse contexto todo que nós estamos vivendo, o senhor considera que hoje é possível a gente ter um otimismo em relação a essa capacidade arrecadatória do governo? Bosco, veja, eu confio muito no ministro Haddad. Ele se mostrou um grande interlocutor, uma pessoa que sabe ouvir, que conversa com os políticos, conversa com o mercado, conversa com os membros do governo e está empenhado em fazer as coisas certas. De fato, você tocou num ponto que houve nesse primeiro semestre, até julho, uma queda de arrecadação em torno de 60 bilhões de reais. De fato, nós temos aí uma preocupação de que o governo não tenha controle sobre os gastos, continue a fazer despesas sem as receitas correspondentes, como foi feito aí, no aumento da tabela do imposto de renda, né? Então, nós temos que ter um foco muito grande e cobrar do governo isso, de que ele não crie despesa sem a receita correspondente e não cria despesa para conseguir a receita lá na frente. Ele tem que inverter essa lógica. Só pode fazer gastos novos se tiver a receita correspondente a mais do que estava previsto para ser arrecadado, que de fato não é o caso. Então eu diria que hoje é o grande desafio que o governo tem, é justamente dar robustez ao aumento da arrecadação, sem que, isso precisa ficar claro, tenha aumento das alíquotas dos tributos atualmente praticados. Ninguém aqui, e eu falo claramente, não voto aumento de imposto. Aumento da carga tributária é outra coisa. Você cobrar, por exemplo, desses sites chineses que não pagam nada e vendem produtos no Brasil. Com a transmissão do deputado Cajado, voltamos, deputado, foi só voltou. Um segundinho, o senhor pode concluir o raciocínio, por favor. Pois não, então você cobrar dos sites... você cobrar dos sites chineses que não pagam, eu acho legítimo. Você criar, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tomou uma decisão de que as empresas que receberam incentivos fiscais, elas tinham que investir para poder fazer jus aos incentivos. E eles usaram as alíquotas dos incentivos, a dos tributos, PIS e COFINS, para fins de custeio. Então o Superior Tribunal de Justiça dirimiu isso e deu ganho de causa ao governo. Se ele mandar uma lei que regulamente isso, para deixar mais claro, eu acho que a Câmara vai votar tranquilamente, como nós votamos o CARF, não é? Como votamos aí uma série de medidas da ordem econômica que vão melhorar a arrecadação do governo. E isso, eu penso que o governo tem que focar de forma determinada para dar sustentabilidade e credibilidade ao regime fiscal que nós votamos ontem. Então, esse ambiente favorável para que os juros baixem, para que o risco Brasil continue baixando, para que os investimentos internos e externos sejam continuadamente e de forma crescente atingidos no nosso país, isso tem que ter uma visão muito clara de que o governo vai respeitar esse regime fiscal, que, repito, é muito melhor do que o teto de gasto, mas que ele tem que fazer o dever de casa, para que haja sustentabilidade e, acima de tudo, credibilidade a essa lei que vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar muito e ser uma ferramenta de gestão importante para o governo federal. Deputado Cajado, eu queria perguntar para o senhor sobre os ajustes que foram feitos em relação ao Senado. O senhor mesmo disse que, contra a vontade do senhor, porque o senhor defendia o texto inicial que o senhor relatou, por acordo de líderes, por este consenso que se formou ali com a maioria dos parlamentares, ficou de fora do arcabouço tanto o Fundo Constitucional do Distrito Federal, como gastos do Fundeb, que é da educação básica. Mesmo não sendo exatamente como o senhor previa, o senhor acha que ficou um bom texto final, esta questão do arcabouço? Como é que foi esta negociação para manter esses dois pontos fora do arcabouço? Bom, eu sempre deixei claro que eu preferi o meu relatório. Não é? O Senado tem toda a competência, tinha a prerrogativa de alterar, como tem, como um autônomo, uma casa, não é? Uma instância maior do Poder Legislativo, mas eu penso que o meu relatório, que fora votado na Câmara no mês de maio, ele tem uma sustentação técnica muito maior. Por quê? Dois princípios. Gasto é gasto.
Despesa é despesa. Não tem uma despesa mais importante ou uma despesa menos importante. Tudo é despesa. E todos esses gastos, as despesas, impactam no resultado primário. Ou seja, se está dentro ou fora do teto ou da base de despesas, vai repercutir no resultado primário. Então, qual é o benefício de estar fora? Muito bem. No caso do Fundeb e no Fundo Constitucional do Distrito Federal, zero de prejuízo. Zero. Infelizmente, você, Afonso, é jornalista, né? A senadora Ana Amélia também, o próprio Bosco, então, vocês sabem que o que vale não é o fato real, a narrativa, a versão que se dá ao fato. E, infelizmente, a versão que se deu, erradamente, repito, foi de que o Fundeb, dentro do teto, prejudicaria a educação. E o Fundo Constitucional do Distrito Federal, dentro do teto, teria prejuízo, não poderia pagar funcionários públicos, servidores da área de educação, saúde e segurança. Absolutamente inverídico essa afirmação. Só para você ter uma ideia, se fosse no meu relatório, os números não mentem, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, no ano que vem, arrecadaria 1 bilhão a mais. E mesmo assim, os políticos do Distrito Federal fizeram questão de deixar o fundo fora desse conjunto dos gastos públicos. Ok. Quando você trabalha no parlamento, quando você exerce uma função pública, você não pode se arvorar dono da verdade ou único a ter razão. Era minha vontade, como relator, manter o meu relatório. Porém, por acordo de líderes, com a presença do presidente Arthur Lira, nós fechamos um consenso que foi muito melhor. Tanto que na votação em maio tivemos 364 votos, que já foi uma votação expressiva, e ontem tivemos 379, ou seja, 15 votos a mais. E, se você for reparar, apenas esses 2 pontos ficaram de fora do meu relatório. Só 2. 99% do meu relatório foi aprovado. Então, eu não posso dizer que eu saí derrotado, eu fiquei insatisfeito. Pelo contrário, fiquei feliz, fizemos um acordo, o Brasil ganha uma lei contemporânea, moderna, o governo sai satisfeito, o conjunto da sociedade de igual forma, os professores, os políticos do Distrito Federal, todos estão satisfeitos, o mercado também, pelas informações que eu tirei aí dos meios da mídia impressa e até dos sites e a mídia televisiva, todos estão aí reconhecendo que foi um mérito muito grande da Câmara dos Deputados votar o marco fiscal, e eu espero que o governo, como disse inicialmente na nossa conversa aqui, faça o seu dever de casa, não crie despesa sem a receita correspondente e possa fazer um foco determinado para aumentar a arrecadação, sem aumento de tributos, para atingirmos o resultado final do marco fiscal, que é o controle das despesas, controle da dívida e uma disciplina fiscal nos seus gastos.